Pessoal, então vamos lá para mais uma resolução de questões de concursos, como nós estamos aí na maratona do CAP. Então, desta vez para o cargo de técnico em estruturas navais, tá? Prova de 2017, questão falando aí sobre diagrama ferro-carbono, que pertence ali à matéria de materiais de construção. Então, possivelmente vai cair alguma coisa muito parecida com isso na sua prova, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, questão de número 38, ele fala o seguinte, que em relação ao diagrama de equilíbrio ferro-carbono, assinale a opção correta. Então vamos ver todas as afirmativas referentes às alternativas. Na alternativa A, ele fala o seguinte, que os ácidos hiperotetóides são aqueles que têm em sua composição química um mínimo de 0,77% e um máximo de 1,55% de carbono. Está correto isso? Vamos verificar. Lembrando lá do diagrama ferro-carbono, e sabendo que o ponto eutetoide ali corresponde, dependendo da literatura, inclusive eu já abordei isso aqui nesse canal, dependendo da literatura, isso pode variar aí, tá? Essa margem do ponto eutetoide pode variar de 0,75 a 0,79. Inclusive, eu já achei literaturas que falavam até em 0,80% de carbono. Em provas da Petrobras, eu já encontrei 0,75. Então, é importante que você saiba disso, que há essa possibilidade dessa variação. Não há uma unanimidade na determinação do ponto eutetoide. Então, ele pode variar aí de 0,75 até 0,80%. Mas é importante você saber o seguinte, que os ácidos hipereutetoides, eles são aqueles que estão a partir do ponto eutetoide para a direita, tá? E ele vai alcançar ali um limite até 2,14% de carbono. Por quê? Passando disso já não é mais ácido carbono, vai ser ferro fundido. Tá? Então por isso está incorreto, pois os ácidos hipereutetoides são aqueles que contêm entre 0,76, eu já falei aqui anteriormente, dependendo da literatura, e 2,14% de carbono quando resfriados a partir da temperatura do campo da fase gama, que é a austenita, tá? Já na alternativa B, ele fala o seguinte, que os ácidos hipereutetoides são constituídos em sua temperatura ambiente de cementita e austenita. Bem, lembrando novamente lá do diagrama ferro-carbono, temos o ponto eutetoide, que nesse diagrama determinamos como sendo 0,76. À direita nós temos ali a região correspondente ali ao campo hipereutetoide. Tudo que está à direita ali do ponto eutetoide. Lembrando que o ácido ele vai até 2,14, mas eu marquei ali de verde, nesses tracejados verdes, só para você entender que está à direita, tá? O que acontece? E nessa direita nós temos alfa mais o carbeto de ferro, ou seja, ferrita mais cementita, tá? Então está incorreta essa afirmativa, pois os ácidos hipereutetoides são constituídos em sua temperatura ambiente por cementita mais perlita. Lembrando que perlita é ferrita mais cementita, tá? Então nós temos aí a cementita, tá? O microconstituinte aí é cementita, ou na verdade a fase cementita mais o microconstituinte perlita, que é a soma da ferrita mais cementita, tá? Na alternativa C ele fala o seguinte, nos ácidos hipoeutetoides haverá tanto maior quantidade de ferrita quanto menos carbono o ácido contiver. Lembrando lá novamente do diagrama ferro-carbono, hipoeutetoide está abaixo do ponto eutetoide, ou seja, está à esquerda dele, tá? Então essa afirmativa está correta, pois os ácidos hipoeutetoides são aqueles que contêm entre 0,022 e 0,77% de carbono, e nestes haverá tanto maior quantidade de ferro alfa ou ferrita, quanto menor for a quantidade de carbono. Portanto, está correta essa afirmativa. Já na alternativa dele, fala o seguinte, que um aço com composição correspondente exatamente à do ponto eutetoide será constituído à temperatura ambiente exclusivamente de cementita. Só tem cementita ali, foi isso que ele falou. E nós aprendemos através lá do resfriamento, tá? No ponto eutetoide, a microestrutura que nós iremos obter vai ser a perlita, tá? Então está incorreta,
pois os ácidos eutetoides, essa é a definição, quando resfriados lentamente a partir da austenita ou do campo austenítico, né, são constituídos por uma microestrutura denominada de perlita, que é a soma das fases ferrita, ferro alfa e cementita, também chamada de carbeto de ferro. Tá? Já na alternativa a ele, fala o seguinte, que os ácidos hipoeutetoides, novamente falando dos hipoeutetoides, são constituídos em sua temperatura ambiente de austenita e perlita. Então lembrando lá do diagrama de ferro-carbono, temos aí o ponto eutetoide marcado em amarelo, à esquerda o campo hipoeutetoide, né? Nós iremos verificar que o campo eutetoide ele é constituído por ferrita, que é o ferro alfa, mais a perlita, tá? Que é a soma do ferro alfa mais a cementita. Tá? Então, portanto, aí está correta a alternativa C. E essa é a nossa contribuição de hoje, tá bom, pessoal? Então, fique ligado aí no canal, porque nós iremos postar diversas questões ao longo desses dias aí, para o pessoal que está se preparando consiga chegar da melhor maneira possível para fazer essa prova, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima.